Tá todo mundo falando das casas de apostas nos últimos dias, mas quase ninguém percebeu que um dos maiores jogadores do mundo resolveu enfrentar justamente o sistema que movimenta bilhões. E, sinceramente, eu acredito que nunca mais exista outro jogador do tamanho de Mbappé disposto a fazer isso. Não é porque ele é o mais rápido, não é porque ele é o mais habilidoso, nem porque faz gols incríveis, mas é porque existem coisas que dinheiro nenhum compra. E essa história começou muito antes dessa Copa de 2026. Volta comigo para setembro de 2022. A França estava prestes a disputar a Copa do Mundo do Catar, lembra? Como acontece antes de grandes competições, a Federação Francesa separou um dia inteiro para compromissos comerciais, fotos, vídeos, entrevistas, publicidade. Todos os jogadores compareceram, menos um, Mbappé. Na mesma hora, a imprensa caiu em cima. Ah, está se achando, virou estrela, não quer participar. Parecia apenas mais um caso de ego, né? Mas ninguém sabia o que estava acontecendo nos bastidores. A federação tinha contratos comerciais com diversas marcas, entre elas casas de apostas em empresas de fast food. Só que Mbappé fez um pedido, ele disse: como a imagem é minha, eu quero poder escolher as empresas das quais vou associar o meu nome. E a resposta foi simples: não. A regra era igual para todos. Então, ele tomou uma decisão. Não apareceu. Naquele momento, muita gente achou que ele perdeu a batalha, mas a história não termina ali. Agora, praticamente às vésperas da Copa de 2026, a discussão voltou ainda maior. Segundo as informações divulgadas, a federação utilizou novamente a imagem dos jogadores em campanhas ligadas aos patrocinadores. E o assunto voltou à tona, porque Mbappé manteve exatamente a mesma posição. Ele explicou o motivo numa entrevista. E foi aí que tudo fez sentido. Ele disse: muitos de nós viemos de bairros onde jogos de azar e casas de apostas destruíram pessoas. Agora, para aí por alguns segundos e pensa comigo nisso. Ele poderia simplesmente ganhar milhões fazendo propagandas, mas ele resolveu perguntar uma coisa muito mais importante: o que isso vai produzir na vida de quem me acompanha? Uau! É exatamente aqui que essa história deixa de ser sobre futebol. Porque, no fim das contas, quem tem audiência ajuda a decidir o que o mundo vai consumir. E isso vale para todo mundo: jogadores, artistas, influenciadores, empresários, pastores, pais, mães, professores, qualquer pessoa que tenha alguém observando a sua vida. Existe uma ilusão muito perigosa nos nossos dias, a ideia de que influência é apenas uma oportunidade de ganhar dinheiro. Mas influência nunca é um privilégio. Influência é responsabilidade. Quando alguém que admiramos recomenda alguma coisa, nossa tendência natural é baixar a guarda. Nós pensamos: se ele usa, bom, se ele indica, se ele acredita, então deve ser bom. E é assim que muitas pessoas entram em caminhos que jamais teriam escolhido sozinhas. É por isso que tanta gente perde dinheiro, perde família, perde a paz, perde anos da própria vida. Não porque pesquisou profundamente, mas porque confiou na autoridade de alguém. E isso vai muito além das casas de apostas. Todos os dias, pessoas divulgam mentiras como se fossem verdades. Vendem atalhos como se fossem soluções. Normalizam aquilo que destrói e fazem isso porque dá retorno, dá ROI. Mas existe uma pergunta que vale mais do que qualquer contrato.
Aquilo que eu divulgo constrói pessoas ou destrói pessoas? Uau! Porque no final da vida, Deus não vai medir apenas o tamanho da nossa influência. Ele também vai olhar para a direção onde nós usamos essa influência. Nossa vida deveria levantar pessoas, trazer esperança, levar verdade, apontar para aquilo que produz vida. Jesus nunca usou sua autoridade para beneficiar a si mesmo. Ele usou toda a sua influência para servir, para curar, restaurar e salvar pessoas. E é por isso que a Bíblia diz em Mateus 5,16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. No fim das contas, a maior influência não é a que vende mais, é a que deixa mais vidas de pé depois que passa. Deus te abençoe. Se esse conteúdo falou com você, envie para alguém. Um grande abraço.